Olá pessoal, graça e paz. A revista desse semestre está maravilhosa e ela tem como foco nos alertar sobre o perigo das tentações. E eu vou estar falando sobre a lição 2, que tem como tema Adão e Eva querendo ser como Deus. E para começar, eu vou estar lendo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Porque sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, para começar, eu vou estar falando sobre a criação. Deus primeiro criou os céus e a terra e os seres viventes, os animais. Logo depois, ele criou Adão, feito do barro. E Deus não quis deixar ele sozinho lá e criou uma ajudadora para ele. E ela foi retirada da costela de Adão, foi feita da costela de Adão. Bom, mas vale lembrar que Deus criou eles sem maldade, sem pecado, inocentes. E Deus ainda fez para eles um lugar especial. Fizeram o Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, lindo, onde eles tinham tudo do bom e do melhor. Se queriam comer tal coisa, eles iam lá, pegavam, ou seja, tinham tudo de mão beijada. Mas Deus havia dado para eles apenas uma restrição. Eles poderiam comer de todas as árvores, menos a árvore da ciência do bem e do mal. Mas Adão e Eva escolheram não obedecer a Deus, porque nós, seres humanos, fomos criados com livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a livre escolha de poder seguir a Deus, de obedecer a Deus ou desobedecer. E foi justamente isso que Adão e Eva fez. Eles desobedeceram a Deus, não escutaram o que Deus havia falado e alertado a eles. E com isso podemos falar sobre a tentação. É justamente aí que o diabo entra na história. Na Bíblia vai nos contar que Satanás utiliza a serpente como uma forma de falar com Eva. E lá ele começa a falar com ela, colocar dúvidas, sentimentos de que Deus não queria abençoá-los, por isso não poderiam comer aquele fruto. E ele começa a fazer com que ela entenda que se ela comesse daquele fruto, ela seria semelhante a Deus. E foi aí que o diabo foi agindo. E ela acabou cedendo e caindo nessa tentação. Ou seja, ela pecou. Ela comeu desse fruto e ainda deu para Adão. E Adão, como não agiu com discernimento, também não escutou o que Deus havia falado e alertado e caiu também em desobediência, também comeu daquele fruto. E vale lembrar que os dois erraram, não foi somente Eva que errou, que pecou. Deus havia dado para Adão o poder de cuidar do jardim, de cuidar dos animais, de cuidar de Eva. Então, ele, na mesma hora que a Eva ofereceu para ele o fruto para ele comer, ele deveria ter repreendido ela, mas não, ele foi lá e caiu também no erro. E com isso, a gente pode citar as consequências da desobediência, as consequências desse erro. Algumas delas foram o afastamento de Deus, eles foram expulsos do Jardim do Éden, ou seja, perderam tudo que Deus havia feito justamente para eles. O Adão teve que trabalhar para poder se alimentar. A Eva começou a sofrer as dores do parto, brigas, desunião e a morte. Ou seja, eles não seriam mais eternos. Eles iriam morrer depois de um determinado tempo. E é isso que o pecado acarreta. O pecado acarreta consequências. Então, tudo que nós fizemos que desagrada a Deus, que desobedeça a Deus, teremos consequências. E para estar terminando, concluindo, eu vou estar lendo a conclusão da revista, que diz assim: o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus tinha ordenado. Eles não somente descreram do que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam como vimos. O preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que seguirão. E eu espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo tenha sido bem explicativo para vocês. E
sigam os caminhos de Deus, não desobedeça a Deus, porque tudo gera uma consequência. E é isso, fiquem na paz.